Capítulo 5. A feira do livro usado de Kanda começava no final de outubro e durava uma semana inteira. Durante este período, as ruas se enchiam de balaios e estantes com livros usados. Fiquei surpresa com a quantidade de visitantes que a feira recebia. Amantes de livros, homens e mulheres de todas as idades, lotaram as ruas do bairro. Talvez fosse porque era um evento anual, mas a agitação superou em muito o que eu esperava. As avenidas Yasukuni e Sakura vibravam com o entusiasmo da multidão e a área das livrarias, que em geral era de um tom sépia, estava cheia de atividade de cor desde a manhã. Era uma vista espetacular. A livraria Morisaki não poderia ficar de fora. Tio Satoru e eu passamos vários dias organizando uma grande quantidade de livros usados e os colocamos em balaios em frente à loja. O movimento da loja dobrou e alguns clientes chegavam a comprar caixas inteiras de livros em promoção. Como esperado, meu tio, que adorava festivais, estava muito animado. Ele vinha à feira de livros usados todos os anos, desde que era criança. Ele me disse que nesta época seu corpo reagia automaticamente à intensa movimentação do bairro. Agora a temperatura vai começar a esfriar e o número de clientes que vêm à loja diminuirá um pouco. Precisamos ganhar dinheiro durante este período, dizia como um verdadeiro homem de negócios. No entanto, contradizendo as próprias palavras, ele sempre se distraía e ia dar uma olhada nas lojas vizinhas. É claro que minha função era trazê-lo de volta toda vez que isto acontecia. Na tarde do terceiro dia, terminei o trabalho mais cedo, com a permissão do tio Satoru, e saí com a Tomo para ver a feira. E então, conforme planejado, o Takano apareceu como que por acaso. Takano e eu não sabíamos mentir muito bem. Foi uma grande encenação quando dissemos um para o outro: "Oh, que coincidência! É mesmo vocês por aqui?" Mas Tomo, que é ingênua por natureza, não percebeu nada disso. "Vamos juntos olhar a feira?" Eu disse como quem acabava de ter esta ideia. "Vamos!" respondeu Takano com fingida surpresa. Takano ficou petrificado com a presença da Tomo. Preocupada, sussurrei-lhe discretamente: "Você está parecendo Robocop." "É que eu esqueci como se anda", respondeu ele com voz metálica como se fosse um robô. Até a Tomo ouviu o comentário dele e todos nós caímos na gargalhada. A caminhada pelo bairro cheio da energia dos visitantes era capaz de animar qualquer um. Parece que meus dois amigos também estavam se divertindo, com enormes sorrisos em seus rostos enquanto caminhavam despreocupadamente. Mas é claro que havia outra razão para a empolgação do Takano. Sempre que a Tomo falava com ele, ele parecia estar em êxtase, como se estivessem em um campo de flores. Era tão engraçado que eu estava me segurando para não rir. Enquanto estávamos vasculhando livros usados em uma barraquinha, na intersecção central de Jinbocho, encontramos o Sr. Sabo. Ele estava com sua esposa e os dois mal conseguiam segurar todas as sacolas de papel abarrotadas de livros que levavam. A esposa dele parecia uma mulher elegante com seu kimono. Achei que era areia demais para o caminhãozinho do Sr. Sabo. No entanto, a relação deles, construída ao longo de décadas de altos e baixos, dava uma sensação de harmonia que só tem aqueles que compartilharam muitos anos juntos. Quando comentei sobre todas as sacolas que o Sr. Sabo estava segurando,
A esposa deu-lhe um cutucão. Você está vendo? Ele compra montes de livros assim o tempo todo. Então, agora nossa casa está cheia deles. Vocês deviam ir lá em casa fazer uma avaliação e levar todos os livros embora, que tal? Disse ela irritada. Apavorado, o senhor Sabo implorou à esposa. Por favor, não diga isso. Eu nem comprei tanto assim da última vez. Mas ela não pareceu convencida. Eles se despediram da gente, mas nós continuamos rindo. Por um bom tempo depois deles irem embora. Seguimos radiantes pela movimentada Avenida Yasukuni. Compramos livros à vontade, depois Tomo sugeriu. Eu tenho um lugar interessante para mostrar para vocês. E nos levou a uma loja chamada Kintoto, especializada em livros didáticos da era Taisho. Apaixonei-me pela linguagem antiquada e, ao mesmo tempo, diferente da que a gente costuma ver em livros escolares. E acabei comprando um livro de japonês para o fundamental que custou quase 2.000 ienes. Quando a noite chegou e todas as lojas começaram a fechar, nós entramos em um restaurante ocidental localizado dentro da Sanseido para jantar. Naquele momento, Takano estava bem menos tenso, não mais no mundo das flores mesmo diante da Tomo. Na verdade, ele era profundo conhecedor de literatura estrangeira e, durante o jantar, nos contou longamente sobre os encantos de autores como Faulkner, Capote e Updike, o que nos impressionou muito, considerando sua falta de habilidade para conversar até então. Tanto eu quanto a Tomo ficamos muito impressionadas. De qualquer forma, foi um dia extremamente agradável. Takano me agradeceu muito depois, mas, como fui eu quem mais se divertiu, realmente não senti que havia necessidade de agradecimentos. Capítulo 6. No último dia de feira, fechei a loja ao anoitecer e fui para meu quarto, onde fiquei um tempo sozinha com meus pensamentos. Olhando pela janela, a rua estava estranhamente quieta, como se toda a agitação da semana anterior tivesse sido uma ilusão. Deitada na cama, ouvia bem alto o tic-tac do relógio. Enquanto olhava para o teto, um sentimento estranho de inquietação tomou conta de mim. E comecei a sentir a mesma solidão que sentira quando chegara à livraria. De repente, alguém bateu à porta e eu pulei de susto. Olhei apreensivamente naquela direção e, pela fresta da porta de correr, avistei olhos arregalados que me observavam fixamente. Soltei um grito, pálida como uma protagonista de filme de terror. Nossa, eu te assustei? Perguntou uma voz estranhamente aguda, seguida por uma cabeça desgrenhada. Que susto, tio! Suspirei aliviada e levei a mão ao peito. Desculpe, desculpe. Ele entrou no quarto carregando 2 sacolas grandes de plástico e perguntou: posso atrapalhar um pouco? Ele tirou bebidas alcoólicas e sucos das sacolas e os colocou de forma casual na mesinha. Havia até mesmo chips de batata e petiscos de lula seca. Você não tinha ido à festa da cooperativa? Perguntei. Fui, só para cumprimentar o pessoal e depois sair. Hoje eu queria fazer uma festa particular para nós dois, disse com um sorriso travesso. Pensando bem, nunca bebemos juntos, não é? Verdade, é uma ótima ideia. Vamos fazer isso. Minha tristeza anterior parecia ter desaparecido completamente. E meu humor logo melhorou. Meu tio espalhou sobre a mesinha tudo o que estava nas sacolas de plástico e o quarto se transformou em uma festinha particular. Enquanto ouvíamos o zumbido suave dos insetos lá fora pela janela aberta, bebíamos nossos drinks lentamente.
Envolvidos na serenidade da noite, o tempo parecia fluir devagar. Parece que você se acostumou totalmente com a vida daqui, Takako-chan, comentou meu tio, apoiado na estante de livros e esticando as pernas com um ar de contentamento. Pois é, no início não sabia no que ia dar, mas agora estou saboreando esta pausa da vida adulta, respondi rindo. Que bom! Claro que tem algumas coisas que me incomodam. Por exemplo, eu não gosto de dar o braço a torcer, mas você tinha razão quando disse que eu ia gostar de viver aqui. Acontece que eu também não tinha certeza se ia dar certo. Fico aliviado que você se adaptou e, se quiser, pode continuar morando aqui. As palavras gentis do meu tio fizeram meu coração se apertar um pouco no peito. Por que está sendo tão gentil comigo? Eu sei que sou sua sobrinha, mas nós nem nos conhecemos direito. Porque gosto de você, ué? Respondeu ele com naturalidade, sem nenhum sinal de constrangimento. Eu sei que para você eu sou apenas um tio distante que você mal conhece, mas para mim é diferente, você é um anjo para mim. Anjo? Quase me engasguei com a cerveja que estava bebendo. Nunca tinha ouvido alguém dizer algo assim, fosse do sexo oposto ou do mesmo sexo. É verdade, um anjo. E você é minha benfeitora. Benfeitora? Estava me sentindo cada vez mais confusa. Eu não conseguia me lembrar de nada que eu tivesse feito por ele. Sim, benfeitora. Mas isso é apenas o que eu penso, não é uma história muito interessante, então vamos parar por aqui. Não, eu quero ouvir. Ele olhou fixamente para mim e perguntou: Você não vai rir, vai? Depois que eu prometi não rir, ele começou a falar lentamente, como se estivesse lembrando do passado. Desde o final da adolescência tenho depressão. Levava uma existência apática sem objetivo. Não conseguia me encaixar bem no ambiente ao meu redor, nem na escola, nem em casa. Ficava apenas fechado em minha concha. Era uma pessoa muito sensível, com expectativas e ambições maiores do que eu poderia realizar, mas sem nada para mostrar ao mundo. Era assim que eu me sentia. Eu nunca pensei que encontraria meu lugar no mundo. Eu não fazia ideia de que ele um dia fora assim. No entanto, eu me perguntava qual era a conexão entre isso e o fato de ele me chamar de anjo. Ele continuou sua história. Então você nasceu. Sua mãe foi a Kyushu mostrar a neta aos nossos pais. Foi a primeira vez que nos vimos. Quando olhei para você, um bebê tão pequeno e tranquilo, enrolado em uma manta, meus olhos se encheram de lágrimas, sem que eu entendesse o porquê. Fiquei muito emocionado com o mistério da vida. Pensei que você cresceria, absorveria muitas coisas e experimentaria tantas primeiras vezes, e isso me deixou feliz, como se fosse algo relacionado a mim. De repente, senti como se meu coração despedaçado estivesse sendo preenchido por uma luz quentinha. Senti uma vaga determinação surgindo dentro de mim. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Não podia me trancar em uma prisão mental. Eu iria me mover, ver coisas diferentes e aprender com elas. Iria procurar por um lugar a que pudesse pertencer. Minha jornada e minha paixão pela leitura foram influenciadas por esse pensamento. Em resumo, meu encontro com você, Takako-chan, foi como uma epifania. Uma epifania, nossa, que coisa! De certa forma você é minha benfeitora, por isso estou disposto a fazer qualquer coisa por você. O tom sério e sincero de meu tio me deixou sem palavras.
sem saber como reagir. Eu me sentia envergonhada por tê-lo tratado mal tantas vezes. Tudo parecia infantil agora. Todo esse tempo ele estava pensando em mim desta maneira, mas agora eu finalmente entendi porque meu tio costumava ser tão gentil comigo quando eu era pequena. Mas que boba eu tinha sido! Naquela época eu considerava a gentileza dele algo que eu merecia naturalmente. Meu coração ficou quentinho de alegria quando compreendi que era amada daquela maneira. Segurando o choro, eu lhe disse: isso não é discurso que se faça com acompanhamento de lula seca, né, tio? Por favor. Ele riu. Eu continuei. Então, você finalmente encontrou seu lugar no mundo? Acho que sim, mas isso levou muitos anos para acontecer. Esse lugar é aqui? Ele assentiu silenciosamente. Sim, é aqui. Nossa boa e velha livraria Morisaki. Engraçado que, depois de perseguir grandes sonhos pelo mundo, acabei voltando para o lugar que conheço desde a infância, não é? Mas no fim foi isso que eu fiz, retornei a este lugar. Percebi que não era apenas uma questão de localização física, era uma questão de coração. Onde quer que esteja, com quem quer que esteja, se eu for honesto comigo mesmo, este é o meu lugar. Quando percebi isso, a primeira metade da minha vida acabou e decidi voltar para o meu porto favorito e ancorar ali. Para mim, este lugar é sagrado e o mais reconfortante. Esses dias o senhor Sabo me disse que você era o salvador desta loja. Ele riu. Um salvador! Isso é um tanto exagerado. Bem, para simplificar, quando meu pai ficou doente e a administração da loja precisou de ajuda, eu simplesmente assumi o negócio. Inicialmente meu pai resistiu muito, afinal, sou um cara um pouco descuidado e o comércio de livros usados estava em um momento bastante difícil na época. Mas praticamente implorei de joelhos para que ele me deixasse assumir a loja. Ah, eu não sabia que tinha sido assim. Porque, entende, como eu poderia simplesmente deixar esta loja desaparecer? Este lugar é onde passei a maior parte da minha infância. Eu costumava me sentar ao lado do meu pai no balcão, quietinho, lendo os contos de Andersen, e às vezes ele acariciava minha cabeça com aquela mão enorme. Eu me sentia realmente feliz nessas horas. Eu sentia que se este lugar desaparecesse, todas estas memórias desapareceriam também, e isso eu não podia aceitar. As palavras do meu tio me causaram muito impacto. O tio que eu acreditava conhecer. Quem seria, na verdade? Havia tanto sofrimento e dor dentro dele. Ele tinha sofrido muito mais do que eu. Ainda assim, seu coração parecia tão precioso. Talvez o sorriso constante que ele mostrava diante dos outros fosse um esforço para esconder seus verdadeiros sentimentos, para não revelar o que estava em seu coração, só que lá dentro. Ao pensar isso, um sentimento de profunda tristeza tomou conta de mim. Eu queria que este lugar fosse assim para a Momoko também. Quando ela foi embora, eu estava ocupado reconstruindo a loja e até o final eu não fui capaz de ver como ela estava se sentindo. Tio, sim, eu gosto muito desta loja, sabe? Queria ter falado algo mais impactante, mas só consegui dizer isso. No entanto, era meu sentimento mais sincero e honesto. Obrigado. Esta loja pode não ser um lugar de primeira necessidade para muitas pessoas, mas
Enquanto houver alguém que aprecie livros usados, estou disposto a continuar por muitos anos mais. Nas palavras de Kinoshita Naoi, abre aspas, o barco à deriva flutua leve com o fluxo, fecha aspas. E é assim que quero viver junto com esta loja. E dizendo isso, ele riu baixinho. Depois dessa nossa conversa, comecei a pensar mais seriamente sobre a minha vida. A livraria era um lugar aconchegante e reconfortante, mas eu não podia me acomodar assim para sempre. Se fizesse isso, nunca iria crescer. Iria permanecer frágil. Precisava sair dali e recomeçar minha vida. Passei a sentir isso com muita força. No entanto, ao mesmo tempo que pensava assim, uma sensação de insegurança brotava em meu coração e eu ficava com medo de ir embora. Queria ficar ali um pouco mais, mesmo que essa atitude de querer ficar mais um pouco reforçasse minha fragilidade. No final, não consegui tomar uma decisão definitiva e continuei no andar de cima da livraria Morisaki por um bom tempo. Eu estava esperando por algum tipo de sinal ou oportunidade. E então, um dia, esse sinal chegou de repente.